sobre o arrebatamento, a volta de Jesus. Precisamos pontuar isso com muita seriedade. O tempo está chegando ao final. As pessoas que não são cristãos, que não entendem a palavra de Deus, eles dizem, o fim está chegando, o fim está chegando. Eles não sabem se expressar como, o fim está chegando. Nós sabemos que a volta de Jesus se aproxima, muito breve, muito breve. E Deus está nos dando a oportunidade de nos prepararmos para descansarmos eternamente. Porque aqui, ainda que nós como cristãos temos uma vida abençoada, Deus tem cuidado de nós. Quantas pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas são limpas de tanta coisa ruim que tem na alma, na vida, pessoas que carregam traumas, tristeza, angústia, e vem para Jesus, e Jesus muda a vida, muda a história. Depois a pessoa olha para trás, meu Deus, olha como era a minha vida, olha como é hoje. Deus tem feito tanta coisa na nossa vida. E por isso nós somos gratos a Deus por o que Ele tem feito. E saber que Ele tem muito mais. A palavra diz que Ele vai cuidar de nós até o último momento da nossa vida aqui, se nós deixarmos Ele cuidar. Porque a Bíblia diz, em diversas passagens, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. O que nós precisamos, eu tenho falado muito sobre isso, mas o que nós precisamos de verdade é conseguir se entregar na mão de Deus. O humano sempre dá um jeito de se espremer para cá e para lá e tenta fazer do seu jeito, da sua maneira, como sabe, como pode. Às vezes está ali quase não conseguindo. Ele esquece de dizer, Deus me ajuda, Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude. Deus, segura minha mão, Senhor. É tão simples. Deus vai dizer, eu estou aqui esperando. A Bíblia é muito clara, irmãos. Deus nos dá livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a escolha. A Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E ele não pede licença, ele vai invadindo. Você já viu um ladrão pedir licença para entrar na casa? Ele vai invadindo, vai fazendo mal, vai roubando, porque é ladrão. A Bíblia diz que o inimigo é ladrão. E ele veio para roubar. Ele tenta roubar a tua paz, roubar a tua alegria, roubar o prazer de servir a Deus, roubar aquilo, as bases que você recebeu na tua vida, aquilo que tu aprendeu. Muitas vezes tu vai olhar, mas será que é como eu aprendi? Será que não é? As coisas estão mudando, muita coisa está mudando, e vai mudar muito mais. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Para sempre. A palavra não muda, irmãos. Deus mudou? Não. A palavra mudou? Não. As coisas podem mudar. O mundo está contaminado. Eu estava vindo para o culto agora comentando sobre a obra de Deus, como Deus está, as coisas vão acontecendo, a vida das pessoas, e lembrando aquela passagem. A Bíblia diz, e no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade e o pecado, o amor de muitos se esfriaria. Esse é o momento do perigo, meus amados. Por isso Deus tem levantado homens e mulheres com chamado, com propósito, para dizer para os outros, vamos lá, irmãos, vamos lá, te esforce mais um pouco, luta mais um pouco, vamos lutando, vamos se esforçando, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Depois vai dizer assim, Deus, nós vamos chegar lá, irmão. Não sei se nós vamos dizer assim, arrependido porque não fizemos mais. Por quê? Lá não é mais tempo de arrependimento, não é mais tempo de. Mas assim, quem trabalha, vamos falar assim hoje, no fundo é garantido a empresa. Quem trabalha 10 anos na empresa, certinho, todo mês recebia seu salário, final do ano seu 10º, e quando ele parou, ele tinha mais 10 salários para receber de fundo de garantia. Porque ele trabalhou 10 anos, e cada ano trabalhado vai acumulando um salário de fundo de garantia por cada ano. 10 anos, mais 10 salários daquele que ele ganha todo mês. É uma recompensa boa, não é? Claro que é. Mas quem trabalhou um ano, quanto ele vai ganhar de recompensa? Um salário.
procurar se esforçar e procurar ser fiel, cumprir com o nosso trabalho, cumprir a nossa caminhada com o Senhor. Porque a Bíblia diz: aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Aquele que permanecer, nem sempre só ele está sorrindo, porque a Bíblia diz que tem dias que são maus. Dificuldades vêm de todo mundo, problema todo mundo passa. Mas a diferença entre passar por problemas com Jesus e sem Jesus é totalmente diferente. Passar por problemas e dizer: agora não sei o que eu faço na minha vida, eu acho que vai dar tudo errado, eu acho que não sei o que eu vou fazer, eu acho que para mim não tem mais jeito. Ou dizer assim: ó, existe um problema, que não tem como fugir do problema, ele existe. Não é disfarçar que ele não existe, ele existe. Mas eu tenho um Deus que é maior do que esses problemas. E eu sei que eu vou vencer, porque Deus está comigo. Ele já fez tanta coisa na minha vida, já fez isso, aquilo, aquele outro na minha vida. Ele já fez tanto por mim, e eu sei que Ele está comigo, e eu sei que eu vou vencer. É diferente, irmãos, em ter uma situação com Jesus e sem Jesus. Quando Jesus está no barco, os discípulos passaram por isso. Veio a tempestade, vento forte. Eles pensaram que o barco ia virar, mas eles esqueceram que Jesus estava dentro do barco com eles. Aqui está o segredo. Se Jesus está no barco com nós, não te preocupe, não te apavore. Nenhum vento forte vai virar o teu barco. Jesus está no barco, o barco vai se alinhar. As ondas vão se acalmar, o vento vai sossegar, porque Jesus simplesmente dá uma ordem: aquieta vento, acalma-te mar, imediatamente. Às vezes está passando por situações na nossa vida, que parece assim que é um vendaval que está vindo, e parece que você não sabe o que fazer, mas está dando grito: Jesus, me socorre, Jesus. Os discípulos correram, chamaram Jesus que estava no barco: Jesus, está dando vendaval, porque não sabe mais o que fazer, Jesus, socorre nós. Se eles tivessem um pouco antes de chamar Jesus, eles não podiam ter passado por mais tempo de sufoco. Mas eles foram lutando, eles eram marinheiros experientes, conheciam o mar, eram pescadores, a maioria deles, e estavam lutando com as próprias forças, até quando viram que não conseguiam mais, vamos chamar Jesus. Muitas vezes acontece isso com nós. Ele vai lutando, peleando, se esperneando para cá e para lá, e vai lutando, às vezes ele não está mais: Jesus, socorro. Jesus está aqui, estou aqui. Eu estava só esperando você me chamar. Só esperando me chamar. E diz: por que eu não chamei antes? Por que eu não esperei? Por que eu não esperneei? Eu podia ter chamado antes. Mas ele está sempre pronto. Sempre pronto. Então, eu falei um pouco sobre o arrebatamento. Isso é certo. Está na Bíblia. Pessoas acreditando ou não, querendo ou não, Jesus vai voltar. E muito breve. Ele veio para buscar a sua igreja amada, que ele comprou com o seu sangue ali na cruz. Quando ele deu a sua vida na cruz, porque o mundo inteiro sabe sobre o sacrifício de Jesus, que ele morreu na cruz, que foi crucificado. Uns têm temor e honram a isso, outros zombam disso, mas sabem que Jesus morreu na cruz para salvar nossas vidas. Mesmo aqueles que zombam e criticam, eles sabem que estão zombando de alguém que morreu, que deu a vida por nós, para perdoar os nossos pecados. Porque a única coisa que nos impede de entrar no céu, a única coisa que nos impede a comunhão com Deus é o pecado. E exatamente isso, Jesus veio, deu a vida na cruz, se entregou por nós, porque sabia que nós não era capaz de entregar nem a nossa própria vida para salvar a nossa alma e morrer crucificado. Nós não é capaz. Eu preferia ser condenado do que ser crucificado. Jesus sabia disso, da nossa limitação humana. Ele se entregou por nós. Vamos, quando eu posso pensar nisso assim, que o Jesus não tinha nada para oferecer. Jesus passava no pecado, distante, fazendo coisa errada. Jesus, o Senhor olhou com tanta compaixão de nós, porque na eternidade Jesus viu todo o universo, os que já existiam e os que não existiam, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele pode, Ele faz ao mesmo tempo. Ele sabia que nós estávamos na fila da condenação. Ele
você fosse pecador por mim e por você. Quando eu começo a lembrar disso, meu coração fica muito grato pelo sacrifício de Jesus. Jesus, eu não vou ser condenado, Jesus, porque o Senhor pagou o preço por mim. Senão eu ia ser condenado. Imagina que eu tivesse uma dívida impagável. Tu não tinha onde tinha pagar essa dívida. Ia ser preso por essa dívida que tu não podia pagar. E não tinha outro jeito. Alguém chegasse e dissesse assim, ó, eu decidi pagar a tua dívida, para você não ser condenado. O que tu faria por essa pessoa? Mesmo olhando a pessoa humana, o que tu faria por essa pessoa? Tenho certeza, como se alguém tivesse uma situação de uma dívida grande que não pudesse pagar, alguém que tu não imaginava chegasse e dissesse, olha, eu tenho condições, eu vou pagar a tua dívida para você não ser preso, você ficar livre. Mas o que eu faço? Quando eu puder te pagar, não, está tudo pago. O que eu preciso fazer? Não, faz o que tu quiser. A dívida eu já paguei, você é livre, fazer o que tu quiser da tua vida. Com certeza, a pessoa ia se ajoelhar nos pés daquela pessoa que pagou sua conta, se agarrar nas pernas, chorar, dizer muito obrigado, eu ia ser preso, condenado, mas pagou a minha dívida. Olhando o ser humano. Agora, uma dívida impagável com valores humanos, que é os nossos pecados. E isso ia nos levar para o inferno. Jesus veio e pagou a nossa dívida. Para que eu e você, ao chegar em Jesus, dizer, Jesus, tem mais uma dívida aqui, Jesus. Os pecados são dívida. Eu tenho mais uma dívida, Jesus. Me perdoa essa dívida, Jesus. Eles perdoam um coração arrependido. Só o que ele quer é um coração arrependido, um coração sincero. Me perdoa essa dívida, Jesus. Está perdoado, já está na conta lá, já paguei por ti lá na cruz. Enquanto a pessoa não se arrepender, a pessoa carrega o pecado por si. E quando ele não se arrependeu, é propriedade dele. O momento que ele se arrepende, ele não quer mais carregar aquela propriedade que ele está carregando. Então é só o arrependimento que vai fazer a diferença. Quando há um arrependimento por aquele erro cometido, ele diz, não, eu não vou fazer mais. Me perdoa, Jesus, que eu quero mudar de vida, eu não quero fazer mais. E muda. Começa a viver uma nova história. Vai se viver uma nova vida. Então, quando falei sobre o arrebatamento, Jesus vai voltar muito breve para buscar um povo escolhido, separado, um povo zeloso, especial. Olha o que Deus compara com isso para nós. Ele vem buscar um povo especial, zeloso e boas obras. Só as obras não salvam. Tem muita pessoa fazendo boas obras, mas não entregou a vida para Jesus, não pediu perdão dos pecados. Então suas obras não vai salvar. Precisa mudança de vida. Porque a Bíblia diz que a fé acompanha as obras e as obras acompanham a fé. Não existe obras sem fé e fé sem obras. Elas precisam caminhar junto. Porque a obra é de Deus. Então Jesus vai voltar a buscar um povo escolhido, um povo separado. E a tendência que o inimigo tenta jogar na vida do ser humano é colocar para baixo. Você não consegue, você não tem valor, isso não é para ti, isso é para o outro, porque o outro é melhor. Tudo isso o inimigo tenta colocar no ser humano, para o ser humano assim, triste, amargurado, desamparado. Mas Jesus veio e disse, aleluia, vem cá, eu vou te dar um abraço, eu quero te acolher, você tem valor para mim, porque eu paguei o preço pela tua alma. Preço de sangue. Quando nós olhamos aqui, irmãos, apenas esse pequeno grupo que estamos aqui, olhar que todos nós fomos comprados pelo mesmo preço, pelo mesmo valor. Diante dos olhos do Senhor, todos nós temos o mesmo valor. Podemos ter funções diferentes no reino, compromissos, cargos diferentes no reino, mas o preço que foi pago foi o mesmo, por mim e por ti, por cada um de nós. Todos nós temos o mesmo valor do Senhor, quando se entregamos a Ele e chegamos aos pés dele. Então, isso é uma maneira para ninguém sentir assim, não, eu acho que eu sou mais inferior, eu acho que eu não consigo. Não, todos. E Deus não chama ninguém
que não presta para nada. Se não presta para nada, já se foi. A parábola dos talentos diz que todos, o que receberia o mínimo, receberia algum talento, ele podia fazer alguma coisinha pelo reino. Ele podia abrir a boca e falar com o seu colega: olha, Jesus mudou a minha vida, ele pode mudar a tua também. Todos podem falar. Jesus curou a minha alma, ele pode curar a tua também. Eu tinha uma enfermidade, Jesus me curou, ele pode curar você também. Vamos comigo lá na igreja que Deus vai mudar a tua vida. Isso todos podem fazer. E devemos fazer. E precisamos fazer. Porque tem muita gente precisando ter encontro com Jesus. Se não se encontrarem com Jesus, eles vão ficar. Apocalipse capítulo 13. Quero dar uma sequência e falar um pouco. Ontem eu falei então sobre o arrebatamento. Eu quero falar agora um pouco sobre após o arrebatamento. Para nós fazer uma comparação. Quero dar uma resumida para não tomar muito tempo. Apocalipse capítulo 13 diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 7 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o poder e o seu trono ao grande poderio. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram, olha, preste bem isso, adoraram. O que é adoração? A Bíblia fala para nós sobre adoração, é ato muito sublime. Eu vou falar um pouquinho depois. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes poder para continuar, porque por 42 meses, seriam 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome. E do seu tabernáculo e dos seus habitantes no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-lhes poder sobre tribo, língua e nação. Eu queria ler todo o capítulo para a gente ter um resultado mais compacto, mas eu vou ficar aqui. Eu quero referir o seguinte, irmãos: depois da vinda de Jesus, depois do arrebatamento da igreja, eu só quero fazer uma comparação para ver o quanto a diferença que há em nós. A besta, o anticristo, vão ter poderes, aqui está dizendo, vão ter muitos poderes de fazer descer fogo do céu. Enfermo ser curado, na verdade ela foi curada, teve uma cura completa de chagas. Vai haver curas, vai haver milagres assim, o que vocês não podem imaginar, o tipo de milagre que vai acontecer através do anticristo, porque vai ser dado poder, muito poder, e isso vai confundir a mente das pessoas que ficaram pensando que há poder também, você está fazendo milagre, está acontecendo coisas, as coisas estão realizando nos olhos deles, sinais que nunca tinham visto na vida, estão vendo acontecer. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque enquanto nós estamos aqui na terra, a Bíblia diz que Deus deu a Jesus todo o poder.
todo o poder, no céu e na terra. E tem aquela passagem também ali em Marcos 16, 15, que ele disse: eis que eu vos dou poder para que vocês realizem as obras que eu faço. Vocês vão curar os enfermos, vocês vão expulsar os demônios, vão libertar os oprimidos. Vocês vão e façam, porque eu vos dou poder para fazer. Qual o poder maior vocês acham? O poder que hoje está em Cristo ou o poder que vai vir sobre o anticristo? Viu que vocês já deram uma pensada? Que nós ainda estamos debaixo da graça e Cristo está aqui. E Deus disse que a Cristo Ele deu todo o poder. E Cristo passou a igreja e Ele disse: eis que eu vos dou todo o poder sobre a vida de vocês, para que vocês vão e façam esses milagres que eu fiz. Jesus disse para os discípulos, disse para nós para continuar. Por que hoje nós oramos para os enfermos em nome de Jesus e declarando que esse enfermo seja curado? Porque Ele deu a nós, outorgou a nós, para que nós, em nome de Jesus, realize isso. A pessoa angustiada, Jesus traz paz para essa vida, para essa alma, Jesus. Ele deu a nós essa autoridade para fazer. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos de guerra no mundo espiritual. Onde crentes que já viveram a experiência com Deus, de alegria, de vitórias, de regozijo na alma, de prazer de servir a Deus, hoje estão se esfriando. Pouco a pouco estão sendo roubados. Rouba o prazer de ir para a igreja, rouba o prazer de servir a Deus, rouba o prazer de ler a palavra, rouba o prazer de orar, que orar é a nossa conversa com Deus. Ele vai roubando, vai minando, pouco a pouco, vai minando aqui, vai minando ali, vai. Essa semana eu estava lendo aí um estudo, e esse pastor estava falando sobre, vivemos tempos que, às vezes, o cristão pensa que está sendo abençoado, de sufoco de serviço, que não tem mais tempo para servir a Deus. Isso não é Deus, isso é obra do inimigo para tirar nós da presença de Deus. Porque a Bíblia diz que aqueles que servem ao Senhor, busque ao Senhor em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Vocês creem comigo? Se está escrito na palavra, nada pode ser mais importante para mim do que priorizar o reino. Claro que eu tenho que trabalhar, eu também trabalho, cumpro meus horários de trabalho, tenho meus compromissos, mas eu preciso dizer, não, eu não posso ser escravo do serviço. Eu tenho um compromisso maior. Um compromisso maior. Trabalho, nós temos todos os dias, 8, 9, 10 horas por dia para trabalhar. Para umas 2, 3 vezes da semana, tirar umas 2 horinhas para nós ir na igreja. Olha o tempo que Deus dá para nós. O trabalho, nós estamos angariando condições financeiras para a nossa vivência. Aqui, uma vida passageira. É bênção de Deus? É bênção. Deus está nos suprindo, Deus nos abençoando. Mas quando Deus multiplica em nós, não precisa mais ser escravo do trabalho. Eu digo para vocês, mais de 50 anos servindo a Deus. Minha esposa que me conheceu quando era solteiro, a vida inteira, Deus sabe que eu sempre priorizei o reino. Nunca precisei sacrificar os madeireiros por trabalho. Cumpro meus horários, cumpro meu trabalho, 12 empresas que eu trabalhei, né? Aquele horário de trabalho, se aquele horário de trabalho me é suficiente para me viver, eu não vou me escravizar para roubar o tempo que eu tinha para Deus. O que eu estou dizendo, irmãos? Isso são roubos. Às vezes nós não estamos sendo roubados. A Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele mata a nossa fé e a nossa confiança em Deus.
E começa a roubar pouco a pouco, aos pouquinhos, na nossa vida. E a pouco a pessoa vai se esfriando. E quando a pessoa vai se esfriando e vai roubando aqui, roubando ali, quando a pessoa desanima, ele tenta destruir a vida daquela pessoa, destruir a fé, destruir a esperança, destruir a confiança em Deus, e a pessoa já não tem mais força para vencer. E não se deu por conta que foi sendo roubado pouco a pouco. Mas eu já orava mais, eu já lia mais a Bíblia, eu frequentava mais os cultos. E agora, se foi roubado. Se foi roubado. E o que eu faço agora? Se nós aqui dentro de Deus, me ajuda, Senhor. Eu me arrependo por isso. E eu quero, Senhor, a restituição. Me ajuda, Deus. Eu quero, Senhor. Deus vai te abençoar, vai te restituir, vai te trazer de volta aquilo que você perdeu, para que você possa ter uma vida feliz e abençoada por Deus. Porque para nós ser felizes, meus amados, não é ter muito dinheiro. Para ser feliz, não é tu ter tantos bens materiais, não é pecado ter. Nada errado. Você estudar, você trabalhar, você ter um bom salário, você ter boas coisas, não tem nada de errado. Mas isso são secundários. Isso são consequências da nossa vida com Deus. Quando vivemos a nossa vida com Deus, as coisas vão se alinhando, elas vão se ajeitando, elas vão funcionando. É como uma máquina. Uma máquina lubrificada, ela funciona por muito tempo de maneira macia e dá produção. Se uma máquina não for lubrificada, ela começa assim a diminuir a produção, começa a estralar, começa, daqui a pouco, as engrenagens já não fecham mais e começa assim as peças começam a se quebrar, porque não é lubrificado. Como nós somos lubrificados? É estando debaixo da graça do Senhor. O azeite do Espírito Santo sobre a nossa vida lubrifica essa máquina, para que essa máquina possa funcionar, desempenhar e conquistar aquilo que precisa ser realizado. Amém, meus amados? Então, eu só queria fazer uma comparação entre os dois poderes. Se depois do arrebatamento, as pessoas vão se render ao anticristo e vão adorar, não é porque querem, eles são obrigados a adorar o anticristo. Quando eu comecei a meditar isso essa semana, eu digo, meu Deus, nós como cristãos temos o Espírito Santo entre nós, fomos perdoados, fomos curados, fomos libertos, somos abençoados e temos dificuldade de adorar a Deus. Agora depois, eu espero que todos nós estejamos prontos no dia de Jesus. E todos nós vamos subir. Amém? Eu quero ver todos vocês lá. Vocês querem estar lá comigo? Vocês querem estar lá comigo? Eu quero que todos vocês estejam lá. Não fique ninguém. Porque aqueles que ficaram, irmãos, ficaram porque não adoraram a Deus. Vão ter que adorar o anticristo. Não é querer ou escolher, é obrigação. E quem não adorar o anticristo é torturado. Já pensaram nisso? Eu estava meditando nisso, mas eu estou muito profundo. Digo, Deus, como nós somos assim, Deus? Deixa eu usar uma palavra assim um pouco rústica, mas é a realidade. Muitas vezes nós somos mal agradecidos por tudo que Deus já fez por nós e está fazendo, está oferecendo a nós, para que nós desfrute do melhor que Ele tem para nós. Porque buscar a Deus, irmãos, nós só temos a ganhar. Só temos a ganhar. Só temos a melhorar. Só temos a desenvolver. Quem busca Deus não perde nada, só tem a ganhar. E muitas vezes o ser humano, com certeza, vocês conhecem muita gente que não quer nem ouvir sobre as coisas de Deus. Nós às vezes temos compromissos, às vezes temos nossas coisas, tá? Mas as pessoas não querem ouvir as coisas de Deus. Mas naquele dia, é como hoje, por exemplo. Um dia eu contei um testemunho de um irmão que ia para a igreja, quando todos cantavam, levantava a mão e ele ficava lá. Irmão, você não vai levantar a mão, não, a mão é minha, eu faço o que eu quero, eu não vou levantar. E todos os outros cantavam, levantavam a mão, se alegravam. Irmão, não vou levantar. Muito bem, um dia saiu do culto e estava a polícia batendo uma blitz ali. E a polícia atacou ele e não deu muita explicação para ele. Vamos, se gosta aí. Não, fica quieto. Se gosta aí, erga as mãos. Rapidinho, ergueu as mãos ali, fica aqui. Sempre fazer uma revista, fica aqui. E daí foram revistar outro, deixaram ele parado. Deus permitiu.
Senhor, o tempo parado lá com as mãos erguidas para adorar a Deus. Não por quê? Mas quando a polícia disse, ergue as mãos, quem ergue isso para ver? Por que o discípulo você não erguesse as mãos naquela hora ali? E para adorar a Deus foi difícil, né? Aí nós cantamos, eu levantei as minhas mãos estão aqui, né? Eu estou falando isso, irmão, para nós entender como para Deus é tão difícil nós se entregar, nós fazer, nós adorar, nós servir, nós cantar, nós glorificar, nós se entregar para Deus, porque Deus tem o melhor para nossas vidas. Ele quer que nós se entregue para Ele. Diga, Deus, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Salvador, eu me entrego, Senhor. Deus, a minha vida está nas suas mãos, Deus. Eu creio, eu confio, eu acredito, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. E cuida muito bem. Eu posso dizer isso. Esses mais de 50 anos que eu sirvo a Deus, Ele tem cuidado da minha vida e cuidado muito bem. Ele tem me suprido. Isso não quer dizer que eu não passo por lutas, provações, situações, todo mundo passa. Às vezes, aquelas que eu carrego, a mulher acaba de ajudar a carregar os outros, né? Mas faz parte da vida. Mas Deus está comigo. E em todas eu sou vencedor. Aleluia. Às vezes, no nosso tempo, muitas vezes a prova vem e fica ali, Deus, eu quero, eu preciso, eu quero, eu preciso. Lá em Eclesiastes diz, há tempo para todas as coisas. E há um tempo determinado por Deus para que cada coisa aconteça. Se a nossa vida está na mão de Deus, entregamos para Ele, estamos confiando nele, os problemas já não nos afetam mais. Ah, meu Deus, aquela situação, nada. Entrega e confia, porque Ele cuida, e no tempo certo Ele traz a resposta. E quando Deus age, nada e ninguém pode impedir o quando Deus quer fazer. Amém, meus amados? Então, somente para se entregar, dizer, Deus, eu entendo, eu preciso, eu sou uma pessoa muito limitada, e eu dependo, Deus, da sua ajuda. Depender de quem pode fazer tudo por nós se entregar para Ele, aleluia. É quando chegar numa empresa e dizer para o patrão, ô patrão, eu estou aqui e estou aqui para trabalhar. O que precisar fazer, patrão, eu estou aqui para fazer. O patrão, né? Então vem cá, a gente vem um teste. Então vou estar aqui, você me pega a razão e vai valer lá. Não, mas isso não é beleza. Não, eu vou aproveitar o meu. Abrir o teste. Valeu? Sim, eu vou aproveitar o meu. Os livros, eu não vou passar. Vai lá, obviamente. O que precisar fazer, ele faz. Então, vou dar uma oportunidade melhor, vou colocar ele lá. Não, Deus não é diferente assim. E problema, às vezes nós fazemos lá fora tudo quanto é coisa. Mas problema, se colhendo aqui, se colhendo ali, porque eu não sei fazer, porque tenho vergonha, porque o outro faz melhor, porque não me preparei, porque não estudei, porque não ensaiei, porque não fiz e acaba não fazendo. Não desculpa, mas quando chega lá que a polícia ataca e manda levantar os braços, fica lá uma hora de braço erguido e se não erguer os braços. Estão me entendendo, meus amados? Então vale a pena se entregar para o mestre e dizer, mestre, porque Deus não vai nos castigar. Tem uma expressão aí no mundo que diz assim, ó, Deus não mata, mas castiga. Não é verdade. Não é isso que a Bíblia diz. Deus é um Deus de amor e sempre quer nos resgatar. As pessoas colhem o que plantaram. Isso não foi nem Deus que fez. O senhor plantou, colheu. O que tu planta na tua casa? Quer colher o quê? Uma pessoa planta um pé de espinho e quer colher só as florzinhas. Plante aquilo que você quer colher. Vai plantando, vai semeando. E uma coisa, irmãos, o que muitas vezes o ser humano se frustra, às vezes o ser humano faz as coisas para alguém, ou de certa forma, pensando em ter um retorno dali. Aí eu vou fazer porque eu vou ser recompensado. Eu vou fazer porque, às vezes, eu vou fazer para aquela pessoa, porque a hora que eu precisar dela, ela vai poder me ajudar. Negativo. A maioria das vezes que a gente precisa, não é aquela pessoa que tu ajudou que vai poder retribuir. A pessoa não está nem, por mais pequena, não está nem perto para te ajudar. Deus vai usar alguém que você não imagina, porque Ele é Deus. É Ele que faz, mas Ele vai te suprir. Como vai fazer, não importa, Ele vai te suprir, Ele vai te cuidar, Ele vai fazer um milagre e vai te abençoar e vai te dar vitória. Porque Ele é Deus. Então, irmãos, não faça pensando. Né? O que eu falo para vocês, irmãos, eu não falo aqui nem para xingar ninguém, nem para humilhar ninguém, também não venho nada com bajular ninguém, nem humilhar ninguém. Isso não é meu trabalho. Meu trabalho é falar do amor de Deus, preparar a vida de vocês
para que nós acertemos a vida com Deus, nós vivamos a vida com Deus e se prepare para nós morar no céu. A minha função, irmãos, é falar para vocês que nós estamos preparados o dia da nossa chamada, poder ouvir. Aleluia. Eu falei ontem à noite, irmãos. O dia do arrebatamento, os que estão prontos, que o Espírito Santo está aqui dentro, vão ouvir quando nós ser chamado. Os outros não vão ouvir. Simplesmente vão ver os acontecimentos ao redor, o desespero, a angústia tomando conta do povo. Mas não vão ouvir se não ser chamado. Não foi chamado? Todos que estiverem prontos, que o Espírito Santo está aqui dentro, nos conduzindo, nos guiando, nós entregamos nossa vida para Deus. Deus está cuidando de nós, preparando a nossa alma para o dia do descanso. Aqui Deus está nos dando uma vida boa, de paz. Mas lá, irmãos, aleluia. Aqui às vezes a pessoa fica triste, às vezes fica preocupada, às vezes fica angustiado, às vezes fica meio desequilibrado. As situações da vida, o ser humano, porque somos humanos. Mas lá, oh glória, lá, adeus mundo, adeus tristeza, adeus angústia, adeus tribulação, adeus a todas essas coisas malignas desse mundo. Paz eternamente. Paz eternamente. Reforço o que eu disse ontem, irmãos. Vamos se preparar para ir junto, casal, caminhe junto, irmãos. Se preparem juntos, porque um não vai pegar na mão do outro. Cada um dá conta individual. Escute bem. O que for, não vai lembrar de quem ficou. Quem ficou vai se virar sozinho, com a tristeza, com a angústia, com a tribulação, sozinho. Quem foi, não vai lembrar de quem ficou. Porque lá não entra tristeza. Lá não entra angústia, lá não entra tribulação, não entra desespero. Não. Quem foi transformado, foi liberto, vida humana acabou. Estamos na presença de Deus vivo, anjos na presença do Senhor. Aleluia! Então, casais, se amem, se unam, orem junto, sirvam a Deus junto, se preparem para lá. Só que lá não vamos chegar com casais, lá nós vamos se conhecer. Lá nós servimos a Deus junto. Eu conheço o viaduto, nós estamos servindo a Deus junto. Quantas coisas vencemos junto. Lá é cantar o hino da vitória. A Bíblia diz que lá nós vamos se conhecer. Os que conhecem aqui, nós vamos se conhecer lá. Mas só os que chegarem lá. Os que ficarem, nós não vamos lembrar nunca mais. Então, irmão, vale a pena não se esforçar. Vale a pena. Vale a pena. Que saudade da minha esposa. Que saudade do meu esposo. Meu Deus, eu me lembro quando, não adianta mais. Passou. Agora é o tempo. Nós se preparar. É tão fácil. É só dizer, Deus, me entrega a minha vida. Perdoa os meus pecados, Senhor. Eu quero estar de bem, primeiro comigo e também com as pessoas. Quero estar de bem com o céu. É tão fácil. Viver uma vida abençoada. Tu vem para a igreja. Às vezes as pessoas chegam lá. Quantas pessoas lá na porta? Eu recebi um milagre lá na porta. Eu cheguei aos porteiros e deram um abraço. Alguém me recebeu. Ali mudou a minha vida. E Deus vai trabalhando e vai mudando a nossa história. Porque Deus tem prazer em nos abençoar. Nunca pense num Deus que vai te castigar. Conheça um Deus que tem prazer em abençoar a vida dos seus filhos. Então vale a pena entregar a vida para Ele. Vale a pena. Vale a pena. Porque Ele cuida. E cuida muito bem. Então, se o anticristo, que é um poder maligno, vai ter poder para realizar milagres, a fazer descer fogo do céu, vai curar chaga na vida das pessoas. O nosso Cristo, que deu a vida por nós lá na cruz, tem muito mais poder, porque Deus disse, eis que eu vos dou todo o poder. Todo o poder. Todo o poder. E é aqui que eu quero chegar. Que nós possa desfrutar desse poder que Deus está liberando sobre a nossa vida. E tomar posse. Tomar posse. Quantas pessoas estão dentro da igreja, sofrendo por isso, sofrendo por aquilo, uma situação aqui, uma situação ali. Quando começamos a dizer Deus, eu não concordo com isso, não aceito, isso não faz, porque às vezes a pessoa toma posse de um problema. Este é meu problema, esta minha enfermidade, não é posse. Se tem uma enfermidade, diz, esta enfermidade que está no teu corpo, não é tua. Este problema, que não é teu, mas que você está com ele para resolver, é diferente. Entrega para o Senhor.
Deus, eu quero entregar. Deus, eu preciso que o Senhor me dê vitória, eu preciso. Mas essa vez, Deus, eu preciso se acomodar. Vamos clamar de verdade. Faz um propósito para Deus. Quando Deus se agrada muito, fazer um propósito para Ele. Fazer um propósito. Mano, eu quero. Eu contei para vocês que nós tínhamos oração no monte durante 5 anos. E teve um ano. Eu conto isso hoje como testemunho, porque Deus sabe do meu coração. Teve um ano que no início do ano, nós íamos todas as sexta-feiras à noite. Não. Sábado à noite. Todo sábado à noite, 10 horas da noite, a gente serviria campo da convenção e ia para o monte orar. Todos os sábados. No começo do ano eu disse, Deus, me ajuda, Senhor. Este ano, mas eu fiz o propósito também, não contei para os outros. Eu fiz o propósito, eu e Deus. Me ajuda, Deus, que este ano eu não falte nem um sábado na oração do monte. 52 semanas. Essas 52 semanas podia acontecer, ele está preparado, situação acontecer, enfim. Naquele ano, por sorte, no sábado à noite não tinha aniversário, não tinha casamento. Foi um ano assim que Deus, né? Claro, perdi alguma janta. Mano, não tem janta sábado de noite lá. Bom, eu tenho outro compromisso, eu não vou poder ir. Eu era pouco, pois é, mas uma janta me convidou, acho que eu vou lá. Né? Não, eu tinha um compromisso com Deus. Eu pedi a Deus, e Deus, a minha esposa sabe, tinha dito que eu estava cansado do trabalho. Cansado. Eu estava tão cansado. Eu nem falava mais. Porque ela sabia que eu ia ir. Eu subia cansado e voltava descansado. Aleluia. Um ano, eu não faltei uma noite, 52 semanas, para a glória do Senhor. Mas para mim valeu a pena. Para mim valeu a pena. Porque foi um propósito que eu fiz com Deus. E Deus me ajudou, me deu graça, me deu força, me deu ânimo, coragem, disposição, e eu estava lá. E valeu a pena. Então faz um propósito. O que é um propósito? É tu fazer um propósito de fazer algo para Deus um pouco a mais do que você está fazendo. E que custa um pouco de esforço. Mas não faça exagero que tu não pode cumprir. Deus, eu estou orando meia hora por dia, Deus. Deus, eu vou passar para 45 minutos. Se tu está orando meia hora por dia, não diga que tu vai orar 2 horas por dia, porque tu não vai conseguir. Tu não vai acostumar. Aumente 15 minutos. Eu estou orando meia hora por dia, Deus. Eu vou orar 45 minutos. Mas se tu já ora 1 hora por dia, Deus, eu vou passar por 1h30, Deus. Vai aos poucos, vai aos poucos. Vai aos poucos, vai aumentando. Mas faz um propósito. Deus, durante 30 dias, Deus, eu quero fazer um propósito de todos os dias orar nesse horário. Para ver da madrugada. Essa madrugada é muito interessante. Às 3 da manhã. A Bíblia fala sobre as vigílias da noite. A Bíblia fala sobre 4 vigílias da noite. A primeira vigília começa às 6 da tarde até às 9 da noite. A segunda vigília é das 9 da noite até meia-noite. A terceira vigília é da meia-noite até às 3 da manhã. E a quarta vigília, tem diversas passagens que Jesus falava na quarta vigília da noite, das 3 da manhã às 6 da manhã. É uma oração das 3 da manhã, irmãos. É uma oração muito interessante, todas são importantes, mas esse horário é um horário muito interessante. O céu se move, as coisas acontecem, a presença vem, Deus se revela de uma maneira mais tranquila, mais maravilhosa, mais suave, mais real. Se eu falar um propósito, Deus, eu não digo que vai orar um ano inteiro de madrugada. Faz um propósito para 10 dias, 7 dias, 20 dias. Cumpra aquele horário. Eu disse para os irmãos, tem um período que eu fiz a propósito, porque eu não oro todas as madrugadas. Eu faço propósito o tempo inteiro, eu faço propósito de tanto tempo. Tem um período que eu tinha feito um propósito de orar de madrugada às 3 horas. Tem uns dias assim que, às vezes, apuro de trabalho, tanto no serviço quanto em casa também, tem bastante coisa. E um dia eu estava cansado. O que eu fazia para mim não perder a hora? Eu tenho um telefone pequenininho, assim, que não tem redes sociais, até para não contaminar, porque o telefone não deve ficar perto da cabeceira da cabeça, da onde dorme. Isso atrapalha o sono e a memória. O telefone pequenininho, não tem redes sociais, não está ligado, não tem número, é só para despertar. Está ali do lado da cama. Eu ponho ele para despertar. E o outro, meu telefone, eu programo ele, deixo lá em cima, numa partilheira. Uns 2 minutos depois. Se eu não levantar quando desperta naquele horário que eu coloquei, e peguei no sono de novo 2 minutos, o outro chama lá. Eu tenho que levantar
Se eu quero, eu consigo. Se eu não quero, não tenho que despertar, eu dormi de novo. Mas o outro chamou lá e eu queria levantar para desligar. Aí eu me acordei. Então, eu queria cumprir meu propósito com Deus. E eu sabia que estava cansado, ele podia dormir de novo, quando eu despertava ele desligar, ele estava ali só, desligava e podia dormir de novo. Mas eu tinha um propósito com Deus. Então eu já deixava a segunda expectativa, a segunda alternativa. Lá eu vou ter que levantar para desligar. Aleluia. Então, faz um propósito com Deus. Mas vai acontecer. Não. Quem quer dá um jeito, quem não quer não desculpa. Essa é a realidade. E Deus sempre quer nos abençoar, meus amados. Sempre quer. Sempre quer. Então nós vamos colocar diante de Deus as nossas vidas, crendo. O poder de Cristo é muito maior do que o poder que o anticristo vai receber para governar o mundo. E o anticristo vai ter poder para fazer tantas coisas que eu disse para vocês, e também o anticristo, toda a humanidade que ficar depois do arrebatamento tem que adorar o anticristo. Ele vai ser adorado, muito adorado. O anticristo vai ser mais adorado do que Cristo. Porque nós, como igreja, às vezes não conseguimos chegar no momento para adorar a Deus com nosso coração, se entregar, derramar nossa alma e adorar em verdade. Mas o anticristo vai ser adorado pelas pessoas. As pessoas obrigadas à adoração e se prostrar e reconhecer a grandeza de alguém que está diante de nós. Isso é adoração. As pessoas são obrigadas. Então, como nós somos livres, não somos obrigados a adorar a Cristo, quando nós adoramos, Ele recebe a nossa gratidão, sabe que nós não estamos sendo obrigados a adorar Ele. Nós estamos fazendo porque nós queremos adorar Ele. Nós queremos fazer. Nós somos gratos por que Ele fez por nós. E nós queremos dizer, Deus, eu quero adorar. O Senhor já fez por mim. Tanta coisa por mim. Então eu quero adorar. Querer é bem melhor do que ter que fazer. E Deus quer que nós queira adorar Ele. E quando adoramos, o milagre acontece. Porque nós entregamos nossa vida, nossa alma nas mãos dele. E ele começa a fazer milagre em nós. Tem coisa que não precisa nem pedir. Quando chegamos diante de Deus, digo, Deus, eu me entrego, eu sei que a minha vida está nas suas mãos, o Senhor está cuidando de mim, e o Senhor vai fazer. Tem coisa que eu não sabia nem como ia fazer. Quando chega lá, Deus já fez. Ele vai adiante de nós, abrindo caminhos, tirando as barreiras, tirando os espinhos, para que nós possamos chegar lá e dizer, Deus, eu não conseguia passar sozinho por aqui. O Senhor foi na minha frente e abriu o caminho para mim. Por isso eu vou passar. Por isso eu vou passar. O caminho para o céu, Jesus já abriu para nós. E ele está dizendo para nós, eu já fui na frente. Abriu o caminho para vocês. Agora, só sigam. Sigam o que eu ensinei para vocês, vocês vão chegar lá também. Vamos chegar lá. Vou ficar em pé. Deus só quer que nós consigamos crer no que está escrito na Bíblia, que Deus quer fazer milagre em nós. E que quando nós entender isso, nós vamos crer que Deus vai fazer. E a Bíblia diz que se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Tu creu, Ele vai fazer na tua vida. Tu pode, mas foge do meu controle, não é exatamente, Ele não quer saber do nosso controle, Ele não quer saber da nossa possibilidade. Ele quer saber que nós entreguemos para Ele, porque Ele pode muito mais do que nós. E quando entregamos, Ele faz. Ele faz. Eu sei que Ele faz. Eu quero nessa noite então convidar. Você tem uma pessoa que precisa, nós oramos contigo hoje à noite. Tu precisa de um milagre de Deus na tua vida. Tu precisa de um agir de Deus na tua vida. Para as coisas se alinhar, para que as coisas, depende da tua família. Existem situações familiares que nós estamos ali peleando, lutando, que as coisas não se ajeitam. Deus, eu vou entregar nas suas mãos, porque eu sei que o Senhor pode fazer, além do que eu posso. Entrega para Deus. Alguém precisa de oração? Sai do teu lugar e vem aqui, nós vamos orar contigo, meu irmão. E eu sei que Deus pode mudar a tua situação. Ele